Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no final de tarde gostoso e eu gostaria de convidar você para juntos meditarmos nas Escrituras Sagradas. Livro do profeta Malaquias, no livro do profeta Malaquias, no Antigo Testamento, capítulo de número 3, verso de número 6, diz assim a palavra do Senhor, é Deus falando com Israel. Porque eu, Senhor vosso Deus, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Que coisa extraordinária este versículo. Porque eu, Senhor vosso Deus, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós vemos nesse texto e no seu desenlace espiritual três grandes verdades de Deus que não podem ser esquecidas jamais. E em Deus existe, claro, muitas verdades que não podem ser esquecidas. Aliás, Deus é verdade. Mas o Deus que é verdade tem suas verdades, as verdades de Deus. E as verdades de Deus estão intrinsecamente relacionadas ao seu caráter santo. E existem três características formidáveis desse texto que eu gostaria de pensar com você. Primeiro ele diz, porque eu, Senhor vosso Deus, não mudo. A primeira dimensão, a primeira característica de Deus que é extraordinária nesse texto é a bênção da imutabilidade. É que o Deus da Bíblia, ele é imutável. Se Deus é imutável, não existe em Deus nenhuma espécie de conceito de um Deus em crescimento. Ou seja, Deus jamais será mais santo do que o que ele é. Deus jamais será menos santo do que o que ele foi. Deus jamais será mais poderoso do que o que ele é. Ele jamais será menos do que o que ele foi. O que ele foi é o que ele é, o que ele é o que ele sempre será. Tiago diz isso quando diz que em Deus não existe mudança nem sombra de variação. De eternidade a eternidade, ele é Deus. E quando nós vemos e pensamos num Deus que não muda, nós temos que adorar e nos maravilhar. Porque dentro do nosso mundo fenomênico, deste mundo em que nós vivemos, nós não encontramos em nenhum ambiência ou dimensão, algo que nós possamos usar para aprendermos o que é uma coisa que não muda. Porque tudo está mudando o tempo todo no mundo. Aliás, foi Heráclito que pregou isso. A teoria do fluxo, onde tudo muda, o homem não passa no mesmo rio duas vezes, porque quando ele voltar o rio não será mais o mesmo, nem ele mais será o mesmo homem. A vida não é uma fotografia que se congela a imagem. Tudo está passando, tudo está envelhecendo, tudo está se indo. Vivemos em tempos de mudanças constantes e mudanças velozes. Tudo muda em todo o tempo no mundo. A rede esgoto de televisão, há um tempo atrás, lançou uma novela chamada Como uma Onda no Mar. E tinha uma música do Lulu Santos, inteligente aquela música, que dizia: tudo que se vê não é igual a como foi há um segundo. Tudo muda a todo instante no mundo. A vida é como uma onda no mar. Bastante interessante isso. Frequentemente eu encontro pessoas que me dizem: poxa, Honorato, como as coisas mudaram. Fulano mudou tanto. Ele já não é mais a mesma pessoa. Todavia, em meio a todo este universo que muda, que envelhece, de sertões ou do sertão que já foi mar, no meio de tudo isso que muda, Deus bate no peito e diz: mas eu, o Senhor, vosso Deus, não mudo. Ele não muda em sua essência, os anos não lhe tocam, as eras não lhe trazem rugas, os milênios e os séculos não o deixam cansado. Ele permanece o mesmo, não precisa de retoque, nem de maquiagem. Ele é Deus, de eternidade a eternidade. Essa é a primeira bênção. Mas, em segundo lugar, ele diz: eu não mudo, ó filhos de Jacó. Nós vemos aqui a bênção da graça irresistível de Deus. Porque Deus poderia dizer: olha, eu não mudo para vocês, ó filhos de Abraão. Eu não mudo para vocês, ó filhos de Isaac.
mas Deus descreve que não muda para os filhos de Jacó. E sabe quem são os filhos de Jacó? Jacó representa o sujeito oscilante. Jacó representa o sujeito que não sustenta em pé o que falou deitado. O Jacó é o sujeito esquisito, problemático, que gera problemas, que gera desconforto dentro de casa, que é cheio de idiosincrasias, de fraquezas, de falhas, de volubilidades, cheio de sombras. É um Jacó que desde a barriga da mãe já batia no irmão gêmeo que estava com ele na barriga da mamãe. E quando o irmão vai nascer na frente, ele nasce como uma cobra ferindo o calcanhar do irmão. E aquilo era um mau presságio para o judeu, e é por isso que ele se chama Jacó, que quer dizer enganador, roubador, mentiroso. Tudo que não presta foi ali introjetado no nascimento daquele garoto. Todavia, de forma totalmente soberana, Deus passa por cima de tudo que os homens dizem e diz: olha, os garotos estavam na barriga da mãe e não tinham feito bem ou mal, mas eu amei Jacó e aborreci-me de Esaú. Ele amou Jacó, ele amou o sujeito fraco, e somente um Deus gracioso é capaz de amar homens e mulheres que são fracos. E aí está a beleza da graça. É uma graça que patrocina banquetes para garotos que desperdiçam os bens do pai com as meretrizes. É um Deus gracioso que beija um filho que havia acabado de sair de uma pocilga. Esta graça que desbarata, que confunde, que deixa enraivados os religiosos, porque ela põe na festa gente que não merece. Filhos de Jacó. Mas existe uma terceira bênção no texto. Porque eu, o Senhor, o vosso Deus, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E a terceira grande verdade de Deus que não pode ser esquecida é a verdade da preservação de Deus. Ele diz: olha, não sois consumidos. Esta é uma promessa extraordinária que tem a ver com a preservação, com a doutrina da providência de Deus, de como Deus protege os seus, de como Deus guarda os seus, de como Deus tem cuidado dos seus. E ele diz: olha, vocês não serão consumidos. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Você não será consumido pelos problemas, você não será consumido pelas adversidades, você não será consumido nem muito menos pelo pecado, porque a preservação de Deus é o ato da providência de manter os seus filhos de pé diante dele mesmo. Foi isso que Jesus disse: as minhas ovelhas são minhas e ouvem a minha voz, e eis que eu lhes dou a vida eterna, e eu as preservo e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso é preservação. Acredite, se você é do Senhor, ainda que você mude em relação a Ele, Ele não se permite mudar em relação a você, porque Ele nos trata dentro da perfeição da sua imutabilidade. Ele nos trata com graça, e esta graça gera uma preservação, onde apesar dos nossos tropeços e quedas, Deus está sempre nos guardando e nos protegendo, para que nenhum dos seus filhos venham se perder. Que Deus te abençoe, pense nisso. Paz do Senhor.